E a gente vai fazer o projeto Facilidades 2. O Luiz vai explicar um pouquinho como é que vai ser. Então, a gente primeiro vai passar os conceitos do exercício que faremos e depois nós vamos fazer juntos esse passo a passo. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vamos começar nossa última tarefa, que é a Facility 2. Aqui a gente vai fazer um programa, um sistema de coletar dados, né? De banheiros. Acho que está baixo o seu áudio, Luiz. Não sei se mudou alguma coisa. Melhorou? Melhorou. 1, 2, 3, melhorou? 1, 2, 3. Ela me volta a falar. A gente vai fazer de pessoa, de fluxo, né, de pessoas para um banheiro de um centro comercial, ok? Então, nós vamos colocar um dispositivo IoT no banheiro, ele vai transmitir o dado para a base station, vai pela nuvem e a gente vai fazer pela plataforma de gestão, o dado pela plataforma de gestão, no caso do Paguaí. Ok? A gente utilizou um sensor de ultrassom, quando a pessoa passa, há uma interrupção na medição. Abaixo, Luiz. Abaixo, não sei por quê. Fica alto e depois fica abaixo seu fone. Só um minutinho. O Luiz colocou, acho que é mau contato também, porque ele fica picotando. Melhorou, ele melhora, mas na hora de você falar, ele fica ruim. Só um minutinho. 1, 2, 3. Falhando. E se você fazer sem fone, você acha ruim? Nada, agora não dá para ouvir nada. O que a gente falou é uma prática para fazer a contagem das pessoas, né? Através de um sensor de ultrassom, a gente consegue detectar a passagem da pessoa pela entrada do banheiro do toalete, né? A gente tem um programa do Arduino, ele vai ter uma parte de setup, a gente vai ver na sequência, tá? Ele configura serial e configura ultrassom, tá? E inicializa o HT para transmitir na zona 2, que é a zona do Brasil. Aí no programa principal a gente tem um loop infinito, né? A inicialização do loop infinito. Ele vai fazer uma transmissão a cada minuto, foi que a gente comentou que seria isso uma transmissão para a gente poder testar, né? Tem mais fácil, em vez de ficar esperando 10 minutos. O normal seria você usar 10 minutos, que daria em torno de 140 mensagens por dia, que é o plano da Sigfox, né? Ok? Então, se der 1 minuto, ele transmite o contador para a Sigfox, tá? Ok? Se não, ele vai ficar vendo a questão das pessoas, né? Ele vai ficar contando, ver se tem pessoas e ver se tem o contador, o botão. Se tiver o botão pressionado, que é o botão da placa, a gente vai zerar esse contador. Ele verifica se deu erro, se sim, ele vai inicializar o HT novamente.
senão ele vai ficar nesse loop até dar 1 minuto. A gente tem a configuração do callback, isso a gente vai fazer junto também. Tá? Ele é igualzinho da prática anterior, exceto, em vez de vocês estarem usando a variável distância, vocês vão usar a variável contador aqui no corpo do JSON. Tá? Mas vocês podem usar a mesma atualização, ou vocês quiserem criar uma nova atualização, também pode, tá? A gente vai ver isso também agora na plataforma da Tableau. Então, basicamente é isso, aqui do callback. Vamos ver o programa do Arduino. Aquilo eu falei para vocês, a gente faz a inicialização, né? A gente faz a inicialização. Aqui é Facility 2, né? Vocês podem corrigir no programa, vai ser Facility 1, mas é Facility 2, tá? A gente inicializa o HT com essa função, tá? E vamos ficar vai iniciar o grande loop aqui, que ele vai até o fim do loop aqui, né? Então, o programa principal está aqui. A gente introduziu aqui uma variável, o contador, a gente está usando uma E2PROM. E2PROM é uma memória não volátil, tá? Que quando eu desligo o equipamento, fica retida essa informação sem a necessidade de você energizar a placa. Tá? Então, eu estou usando o contador. Ele fica nesse loop principal de um minuto, tá? A gente está esperando 100 milissegundos, né? Que vezes 600 daria o equivalente a 1 minuto. Então, esse loop de 600 vezes, e cada vez ele está esperando 100 milissegundos. Então, o que vai dar 1 minuto. Ok? Se apertar o botão, tá? Aqui ele fica medindo a distância, né? Se a distância UD maior que 100 centímetros e distância atual menor que 30 centímetros, ele vai fazer a contagem, vai incrementar o contador e vai gravar na E2PROM. Tá? O contador, ele lê antes de fazer a incrementação, ele lê o valor que está escrito na E2PROM. Tá? Que é EPROM, né? Porque tanto o termo a gente pode falar E2PROM ou EPROM, tá? Tanto faz para isso. Luiz? Sim? Por que você guarda na EPROM? Tá, a gente guarda na EPROM porque se você for dar um reset, tiver que inicializar aqui também, ó, tiver que inicializar o HT, você não perde a questão do contador. Tá? Ok, entendi. A gente está dando um reset em tudo. Tá. E se você desligar a placa, você fica com esse dado retido na E2PROM. É uma memória não volátil. Se desligar a placa, fica o dado retido? Exatamente. Ah, ok. Está vendo que aqui a gente fez uma inicialização? Aqui, essa questão eu comentei aqui, ó. Isso aqui, se você quiser inicializar, tá? Mas como a gente introduziu também a questão do botão, tá? Se a gente apertar o botão, tá? Ele vai zerar, se o botão estiver acionado, tá? Ele vai zerar o contador e vai zerar o loop principal de 1 minuto. Então, ele vai transmitir a mensagem instantaneamente, né? Então, se a gente ver aqui na serial, tá? Ele está transmitindo a cada 10 minutos. Se a gente passar o sensor ele vai fazer a contagem. Aqui hoje está dando um novo contato em tudo aqui.
Tá vendo? Eu estou passando, estou gerando uma interferência na distância do sensor, ele fica contando o número de pessoas aqui que está incrementando aquele valor. Tá? Em 1 minuto ele vai fazer a transmissão, tá? Então se a gente aguardar 1 minuto, ele vai fazer a transmissão do dado. Ele vai transmitir o valor 41 no formato Hexa, tá? Lá quando ele for fazer a transmissão, vocês vão ver que ele já vai fazer a conversão. Se vocês pegarem o valor 29 em hexa, ele é o equivalente a 41 em decimal, ok? Então ele fez essa transmissão automática. Se eu apertar o botão, eu vou pressionar o botão agora da placa, ele vai fazer uma transmissão instantânea, tá? E vai zerar o contador. Ok? Ficou claro para todo mundo? A sequência do programa? Tá. Se a gente for no back-end da Sigfox, tá? A gente vai ver que a gente transmitiu aquele 29, né? Em hexadecimal, e agora transmitiu o 00. Se a gente entrar aqui no callback, vocês vão ver que a gente transmitiu o valor 41 para a variável contador. Ok? Então, vamos... E vocês também veem aqui na configuração do callback, conforme a gente passou as instruções para vocês. No device type, a gente vai no callback. Ele é esse callback que eu estou utilizando. Como eu mostrei lá na instrução, o importante é vocês alterarem para contador, né? Então vai ser o mesmo esquema, tipo o RL, a gente criou a variável contador aqui dentro do parse do payload, no post, o endereço do middleware da Tago, ok? Clicar para ele mandar com HTTPS, né? Aí no header nós vamos criar 2 headers, authorization e o número que vocês criaram ali na Tago, a gente vai ver daqui a pouquinho, pegar esse número, mas é o mesmo. Então, vocês podem usar o mesmo número que vocês usaram na Facility 1, na experiência Facility 1. Tá? E o outro header device que vai estar transmitindo o número do device. Okay? Então, do lado do back-end, a gente então, faz essa configuração. Tá? E vocês veem que ele vai fazer, toda vez que a gente fizer uma transmissão, ele vai... para mensagens. Então, voltamos com a mensagem, ele vai fazer isso. Se eu pressionar o botão novamente aqui, ele vai zerar de novo, vai mandar uma outra mensagem com 00. Foi o que aconteceu aqui agora. A gente deu aqui 1701 e ele mandou a mensagem da mesma maneira. Ok? Essa parte, vocês já estão especialistas nessa parte. Então, o que nós fizemos, então? Nós criamos um callback dentro do back-end com a variável contador. Okay? Então, o programa do Arduino está carregado e já está passando essa variável contador, né? Em 2 maneiras. Ou por temporização, tá? Ou se for pressionado o botão. Okay? Então, são nessas duas condições em que ele envia a mensagem. Ele envia a mensagem nesta parte aqui, ó, ou no final do loop, né, do loop de 600 passagens, né, que é esse loop aqui que a gente
está fazendo com esse for, tá? Ou ao final desse loop, ou quando aperto o botão, tá? Se eu apertei o botão, tá? Eu vou zerar o contador e vou forçar a interrupção do loop. Isso aqui ficou claro para vocês? Então, por isso, se eu estivesse lá em meio segundo, tá? Eu estaria em 500 milissegundos, eu estaria no loop 300, né? Ok? 30 segundos, né? Então, se for 30 segundos, a gente ia estar no loop 300. Se eu apertar o botão quando eu estou ainda no 300, eu vou carregar o i com 700 e vai interromper essa sequência do for, tá? E no final do for, a gente vai sempre mandar a mensagem, ok? Se tiver... Ok? Pode falar. Para eu ajustar, por exemplo, para 130 mensagens, né, por dia, qual seria o ajuste, então, que você deveria fazer? Você vai multiplicar aqui por o 600, você vai multiplicar por 10, você vai transmitir ele com 6.000. Você vai transmitir 6.000 aqui, e cada passagem você vai gastar 100 milissegundos. Então, vai dar... vezes 10 vai dar 600 mil, vai dar 10 minutos, né? 10 minutos é 10 vezes 6, 600, né? Vezes vou colocar a calculadora. Dez minutos vezes 60, você tem 600 segundos, ok? Vezes 10, você tem 6.000 milissegundos, ok? Se eu dividir aqui, aí você altera para 6.000 aqui na... Você altera para 6.000 aqui. Esse ciclo de 600 equivale para 1 minuto. Se você quer 10 minutos, você vai multiplicar por 10 esse número, que vai dar 6.000. Ok? Tudo bem? Tudo bem, Manuel? Tá. Beleza. Ok? Então, eu fiz a parte do programa, a gente mostrou da última vez, que é o delay milissegundos, tá? Que aí a gente fica aguardando a resposta do comando que foi enviado, né? No caso aqui vai durar 10 segundos. Tá? Se tiver erro, se não tiver erro, tá? Se a resposta veio com não erro, eu vou setar o erro como 0, tá? Eu criei essa variável erro, tá? E se tiver a resposta wait command wait, até 8 command, eu vou forçar a finalização do meu loop, ok? E retorno, a função vai retornar com erro, tá? Então, eu crio naquela chamada da função, tá? Se voltar com erro, eu inicializo o meu HT de novo. Okay? Então, esse programa tem uma recuperação de erro, daquele erro quando ele fica preso naquela situação que você transmite e ele dá frame erro. Okay? Beleza? Ok? Feito isso, em que parte que nós estamos, então? Então, a gente já fez o programa, carregou o programa, tá? Está conseguindo enviar as mensagens, né? Aqui ele não está parando, né? Ele está mandando sistematicamente aqui as mensagens, né? Então, e agora, e para onde que a gente está mandando essa mensagem? A
mensagem já está chegando no back-end da Sigfox e ela está indo para onde? Para Ela está indo para a plataforma IoT, né? Ela está indo para a Tago. Então, vamos abrir a Tago aqui agora. Então, acho que vocês já carregaram a aplicação da Tago, né? Okay? Se a gente chegar aqui em Devices, você vê que ele está transmitindo aqui. Se a gente entrar no Open Bucket, eu vou ver as variáveis que estão chegando, qual que é o número de registro que tem referente a essa variável. Ok? Vocês, aí, se a gente voltar aqui tá, você vê que ele está com 0 pessoas, né? E a gente pode ver que a gente vai ter uma coisa interessante aqui. Se a gente for para editar entra no modo edição, né? Para entrar no modo edição, eu aperto o Edit Mode, né? Se eu tiver no Edit Mode, eu aperto Visualização Mode, é onde eu estou visualizando, tá? Posso abaixar um pouquinho aqui para ficar só a tela que eu estou mostrando. Então, nós vamos entrar em Edit Mode, aperta os 3 pontinhos, eu vou dar um Edit. Ok? Esse 70F é como o Fábio falou na última vez, é só um número exemplo, tá? Não reflete a variável que está aqui. Se eu for em Dataform, tá? Eu aperto aqui na engrenagemzinha, tá? Eu vou ver meu item Condition. Então, aqui é interessante que eu já faço um processamento. Então, eu estou com a minha variável contador. A variável que eu estou usando é a variável contador. Tá? Eu aperto no ícone. Tá? Se minha variável tiver entre 1 e 40, tá? Eu vou mostrar o joinha para cima, né? E com a cor verde. Se tiver entre 41 e 80, eu vou apertar, vai aparecer o amarelo. Se tiver acima de 81, vai estar em vermelho. E se tiver igual a 0, significa que está em azul, que está em manutenção, né? Tipo, 0 pessoa, quando você aperta o botão, isso significa que o prestador de serviço está fazendo a manutenção no banheiro. Ok? Tranquilo aqui? Tá? Se a gente voltar aqui, tá? Se você ver aqui, a gente vai estar aqui. Se a gente entrar em Device, e a gente entrar na parte de Emulator, a gente tem a parte de contador aqui, né? Eu vou forçar uma contagem aqui. Que número que era quando eu estava e ficaria com o joinha para baixo, em vermelho? É acima de 80, não é isso? Correto? Então, se eu colocar 100 pessoas aqui, o contador igual a 100, e der um send, vocês vão ver que no dashboard ele ficou com o joinha para baixo. Okay? Se eu apertar o botão agora, o que vai acontecer? Vai zerar o contador, correto? Qual que é o ícone que vai ficar aqui? Então, se a gente entrar lá em Edit, vamos ver de novo. Edit, Dataform.
engrenagemzinha, Icon Condition. Se tiver acima de 80, tá? Acima de 81, no caso aqui, ele vai ficar em vermelho. Se eu apertar o botão igual a 0, o que ele vai acontecer? Vai chegar a... Vai ficar com esse ícone de engrenagemzinha, né? Que ele significa que está em manutenção. Ok? Então, se eu voltar lá para o meu dashboard, ele está no modo visualização, eu vou apertar... Vou apertar o botão aqui, vou deixar aqui para vocês verem aqui o dashboard. Vou deixar o monitor serial aqui para vocês verem. Eu vou apertar o botão, ok? Um minuto, deixa aqui, aguardando um minuto. Eu vou apertar o botão. Ele vai mandar com a mensagem com 0, tá? E vai passar no back-end e ele vai fazer a atualização aqui no dashboard da Tagway. Luiz. Ok? Pode falar. Uma pergunta. Quando, por exemplo, aí eu tenho o caso dos dados que estão sendo gerados e estão chegando. Se eu entrar agora no emulador, o que acontece? Eu desconecto dos dados e passo, por exemplo, o meu dashboard, ele vai capturar do emulador? Como é? O emulador, você introduz uma variável manualmente. É como se você estivesse fazendo uma transmissão pela placa, tá? Só que você está introduzindo o dado manualmente. Mas, por exemplo, eu posso, na hora que eu selecionei aí o emulador e for lá alterar o valor, né? Isso vai refletir no dashboard. Mas, ao mesmo tempo, os dados estão chegando. Sim, vai ficar os dois, é a mesma variável, você está alimentando de duas formas diferentes, tanto pela placa aí do kit, quanto pelo emulador. Tá. E para interromper, por exemplo, se eu quiser prosseguir, porque se os dados ficam chegando, eu poderia me confundir, vamos dizer assim, eu tenho como, aí na Tago, como interromper isso, ou só lá na Sigfox quando eu desativo o callback? Nesse caso, você desativaria pela placa, né? Você poderia parar, interromper a placa de transmitir. Ah, tá. Interrompo na placa. E ficar com o simulador, e vice-versa também. Ah, entendi. Ou então interromper o callback, né? Sim, também se desativa o callback, não vai transmitir mais dados. Ok? Tá. Ok. Ficou claro, pessoal, para vocês aí a questão? Então, vamos de novo no emulador aqui. A gente entrar em Devices, no Book, emulador. A gente tinha a questão lá do 40 pessoas. Tá? Se a gente estende o payload, tá? Voltamos para o dashboard, ele vai estar com verdinho. Okay. Tranquilo, pessoal? Vocês chegaram a rodar toda essa atividade? Não, vamos fazer juntos agora, todo mundo. Deixa eu relembrar uma coisa. Quando a gente acrescenta um dashboard, e aí ele pede o tipo, esse que a Thelma enviou, que eu acho que a gente já tinha feito, né? É blueprint ou é normal? É normal. Tá, ok. Aí importa pelo normal, né? Exatamente. Tá. Ok? Então vamos lá, pessoal. O passo a passo, o primeiro passo é carregar o programa. Todo mundo carregou o programa Facility 2?
vamos fazer juntos o passo a passo. É importante entender o objetivo, né? Qual o objetivo desse tipo de experiência? O que a gente vê é que as pessoas estão usando isso para gerenciar melhor as equipes de limpeza e garantir, né, um conforto para quem usa o banheiro. Então, eu acho que todo mundo já viu nos banheiros públicos de shopping, aeroportos, geralmente tem uma ficha em papel que tem lá de hora em hora que as pessoas têm que passar e assinar. Muitas vezes essas pessoas passam e não fazem nada, vão lá só para assinar, porque o banheiro está limpo, não teve movimentação de pessoas. E a ideia é que as pessoas possam ir no banheiro não exatamente numa programação de em uma hora. Ela pode ir em menos tempo, se ela vê que teve muito fluxo, significa que ela tem que dar uma olhada, trocar o lixo, dar uma atenção. E ela pode demorar mais de 1 hora, 2, 3 horas, se não teve fluxo, né? Pode-se também melhorar a experiência e ter um botão para chamar alguém. Então, vamos supor, entupir o banheiro, a pia, a torneira. Então, você tem como um banheiro conectado, uma comunicação, você teria como também apertar um botão, chamar alguém. Aí a criatividade de, a partir do momento que você tem uma conexão com aquele ambiente, que tipo de alertas se pode gerar. Nós estamos focando aqui no alerta que usa o sensor de contagem, mas isso pode ser aplicado em diversos outros setores. Quando a gente fez a aula inaugural sobre as vantagens de aprender na prática, a gente citou esse exemplo de você poder, por exemplo, controlar se o vigia está passando necessariamente na hora certa, que é combinado para ele vistoriar um determinado local, né? Então, fica a dica para a gente entender como essa aplicação pode ser inserida em outros contextos. Beleza, vamos lá para o primeiro passo. É carregar o programa Facilities 2 no Arduino. Okay. Tem alguém que gosta de fazer o passo a passo em tempo real? Não faz na sua tela mesmo, então. Quer fazer, Denise? É que a Denise sempre está com 2 computadores. Exato, eu estou com 2, complica. Tá? Só faz no seu. Quer fazer, Manuel? Sim, podemos fazer. O Luiz, biblioteca inválida. Aonde? Fala um pouco mais, Luiz, por gentileza. Eu não entendi, então. Quando eu salvei o programa, pedi para ele carregar, depois que ele faz o carregamento, no final aparece biblioteca inválida. Você pode mostrar a sua tela? Você pode eu tenho que parar a minha, né? Parei a minha tela, você pode compartilhar a sua? Deixa eu entrar aqui, peraí. Apareceu aí? Não. Você dá a biblioteca, você tem que... Está na aula do ultrassom, você tem que instalar a biblioteca do ultrassom. Você chegou a fazer esse passo? Não. Tá.
Então, está na aula do ultrassom, do sensor ultrassom. Você tem que carregar a biblioteca... Facility 1. Mas antes da Facility 1, você tem o sensor de ultrassom. Tem a atividade do sensor e mostra como carregar a biblioteca do ultrassom para poder fazer a utilização do equipamento. Tá certo. É que na aula passada eu cheguei meia hora atrasado, vocês já tinham feito, por isso. Tá ok. Mas se quiser, depois do término da aula, a gente pode fazer um acompanhamento com você. Tá ok, ótimo. É um arquivo zip, tá? Deixei o atalho aí, Luiz, para você carregar. Mas a gente faz o passo a passo depois do final da aula, Luiz. Você fica um pouquinho, tá ok. Mostra como fazer isso daí. Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Deixa eu mostrar a minha. Vamos lá, ó. O que eu fiz que não deu certo? Ocorreu um erro enquanto os... Você está com a plaquinha carregada? Você está com a plaquinha ligada? Tô. Tá. Qual a com que está... Qual a com que está? Porta com, vai na porta, com 6, pronto. Clica aí. Compila de novo. Na setinha, pode ser também. Compilação terminada, deu certo, né? Agora carrega ele, aperta o botãozinho lá de carregar esse daí. Mais um pouquinho, ele está carregando. Está fino aí, seu computador. Então, deu erro. Tira ele de novo, desconecta ele do computador e conecta de novo, tá? E passa para o compilar. O de vocês compilou, exceto do Luiz, os outros compilaram, Lucas? Você conseguiu compilar? Conseguiu, Denise, compilar? Sim, consegui sim, já está carregado o meu. Tem algum problema aí no teu computador, Thelma? Ele não está conseguindo... fecha o programa do Arduino, tira o Arduino da tua placa e carrega de novo o programa. Tá bem, vamos seguir então. Vamos seguindo, eu vou fazendo esses passos aí para a gente não atrasar. Tá. Quer que eu faço aqui? Para mostrar? Pode ser. Então, eu vou compartilhar. É bom porque aí fica gravado um passo a passo na prática para quem está vendo o replay. Então, aqui está o programa, né? No Arduino. Eu vou de novo, né? Vou compilar, vou carregar. Funcionou tudo legal. Ele está carregando. Já carregou. E aí na serial ele já...
na serial e está mostrando aqui, né? Agora vou passar aqui. Já existiam dados anteriores, vou zerar. Vou resetar. É só apertar o botão e ele zera. Aí, ó, comecei a transmitir os dados, estou passando aqui a mão na frente aqui, né, para estabelecer uma contagem. Aí eu vou lá vou ver lá aqui no back-end da box, né? Ou no callback, né? Então, aqui está o callback criado, né, conforme os dados que foram colocados. Eu tive um problema, né, que quero compartilhar. Ao escrever no header aqui, authorization, né, o I aqui, eu esqueci de bater o I aqui, né? Eu gravei, ele aceitou, e depois, quando eu transmiti e fui ver as mensagens, ele deu erro nas mensagens, né? Aí é que eu fui verificar que essa palavra authorization estava com problemas, tá? Na escrita dela. Para pegar a chave aqui, né? Eu fiz os dois testes, tanto usando a mesma chave que eu fiz da aplicação 1, né? Da oficina anterior, e também gerei uma nova chave, né? Lá na Tago. Então, se eu pegar aqui na Tago, né? Se eu precisar gerar uma nova... Deixa eu só... Vai em device. Só um minutinho. Por que ele não... Vai em device, clica device. Não, é que eu não estou conseguindo mover a tela. Vou em device. Só um minutinho. Eu não consigo mover a tela. Só um minutinho. Deixa eu sair aqui. Ô, Manuel, não tem que clicar na faixa preta lá para mover a tela? Você está clicando na azul? Será que não é isso? Da janelinha ali. Não, da janela da Tago. Na janela da Tago tem a parte preta da janela da Tago. Tem razão. Estou pegando a janela errada. Eu falei, beleza. Tá bom, obrigado. Vou em... por exemplo, se eu quiser usar a mesma chave, né? Então, eu vejo aqui em autorização, né? Então, aqui estava a autorização anterior, né? Eu posso copiar e colar lá ou criar uma nova, né? Então, aqui no caso, eu criei uma nova. Para criar uma nova, né? Eu defino aqui, eu dou um nome na mesma, né? Coloco um nome na mesma. Aqui eu coloquei, né? Quando eu criei oficina 4, contador de pessoas, né? E crio, gero. Aí ele vai aparecer aqui, aí dou um copy, né? Ele vai me dar ok, copiou. Eu pego esse valor e colo aqui em cima, né? Ou deixo num bloco de notas e depois colo aqui, né? Foi o que eu fiz aqui, né? Aqui o corpo, né? Com a variável e os dados, né? Que estão contidos. Vou lá em device, né? Porque o device type é onde estão associados todos os callbacks, né? E o device para ver as mensagens transmitidas. Então, vou no ID aqui, né? Chamo ele, vou em mensagens, né? Pronto, aqui eu estou vendo a mensagem, né? Que foi transmitido, o código transmitido, né? Hexa, né? Aqui a gente pode ver, né, se eu pegar aqui, né, o último código, a última transmissão, o dado que havia sido transmitido, 0D.
Já passou ali do 0D. Ele vai aparecer ali, né? Tá. Se você apertar o botão agora, vai resetar. E vai aparecer 00 lá na mensagem. Então, eu tenho aqui o status, né? Então, foi tudo bem. Aqui está o callback, gerou aqui toda a informação do que ele recebeu, né? O último valor recebido, né? No tempo. Legal. Então, eu sei que a transmissão, né? Como eu mandei, vou aqui no device novo aqui, como foi encaminhado, né? O callback, né? Encaminhou, né, para o middleware da Tago, né, ele foi encaminhado para a Tago. Então, agora eu vou abrir a Tago. Né? Vou abrir a Tago. Aqui, no caso, eu criei aqui os meus... Você já personalizou, que bacana. Já fiz aqui algumas coisas aqui, né? Mas, por exemplo, para criar qualquer... Aqui eu já criei aquela tabela dinâmica, né? Então, aqui estão os dados. Eu coloquei aqui também uma outra coluna, né? Criei uma versão gráfica dele aqui, criei aqui um indicador também, né? Mas para fazer isso daqui, basta eu, vamos dizer assim, se eu quiser criar um novo aqui, eu venho aqui, né? Em painéis, adiciono dashboard, ele vai, peço para criar um novo dashboard, dou um nome para esse dashboard, né? Crio aí, pronto, aí eu vou adicionar o que eu quiser, né? Por exemplo, eu vou adicionar um ícone, por exemplo, né? Venho aqui no dispositivo, dou o nome, né? Contador de pessoas. Defino qual é o dispositivo. Aqui ele já vem os dispositivos, aí nós só temos um, então... Aqui os dados, como nós realizamos duas experiências, são 2 dados que estão sendo transmitidos. Então, aqui nesse caso aqui é o contador, né? Posso vir aqui em cores, né? Posso fazer esse header aqui ficar numa outra cor, né? Defino uma cor aqui para esse header, né? Se eu quiser. Ok? Muito bem. Feito isso, vou em Create, né? Ele cria, pronto, tá feito lá. Está mostrando aqui o número de pessoas, o último status. Aperta o botão para zerar e eu vou ver como se ele zera. Coloque em visualizar lá, no olhinho, do lado do canto direito, o olhinho. Ali no canto direito superior, tem um... para você colocar no modo visualização. Tá, entendi. Já chegou zerado. Já. Eu já transmiti, eu resetei lá, né? E quando eu quiser editar, acrescentar alguma coisa adicional, eu venho aqui, coloco no modo editar, né? Posso mudar aqui as características, né, visuais aqui. Né? Se eu quiser, bom, salvei. Se eu quiser adicionar um novo widget, né? Então eu venho aqui, né? Vou, por exemplo, colocar uma tabela dinâmica, né? Venho, seleciono a coluna, defino o dispositivo, aí o procedimento é sempre o mesmo. Contador, né? Vou adicionar, tá aqui, vou adicionar uma coluna, mesma coisa, defino contador, vou aqui em visual, vou acrescentar um ícone, né?
configurar ícone, adicionar um novo ícone, selecionar sua variável, né? Se ela for menor do que 10, então, aqui a cor, né? Posso deixar verde. Ok. Aqui eu seleciono o ícone, né? Quer dizer, aí vou acrescentar mais uma aqui. Entre 10 e 20. Posso mudar o ícone aqui. Posso mudar a cor. Ok, vou confirmar. Está aí. Tudo em ordem. Estou satisfeito com isso aqui. Agora, criar. Pronto, está lá. Criado. Posso ajustar. Legal, Manuel. Você já ficou especialista em Tago já. Ele tá rapidinho, né? Gostei Ele de tá ver. rapidinho. Ele ficou especialista. Ele consegue fazer rápido porque ele treinou bastante, então... Acho que foi uma jornada interessante, então, Manuel. Foi. O que, como foi comentado, né, na oficina anterior, o procedimento aqui de execução é sempre o mesmo, né? Os passos são, quer dizer, se você criou os passos vão ser sempre os mesmos, né? Vão ter para cada um alguma coisinha diferente, mas depois aprendeu isso daqui é igualzinho. Não tenho que... Essa é a ideia, pessoal, da gente oferecer a base para vocês, né? E vocês poderem fazer outras práticas, outros exercícios e ir treinando. Eu queria mostrar o meu. Eu carreguei o programa, ele deu ok agora, Luiz. E eu queria como é que a gente faz agora o callback. Então, você tem que entrar lá no callback. Entra lá, compartilha a sua tela. Tá? A gente está aqui, ó, primeiro vamos confirmar aqui, tá vendo? Tá certinho? Carregou? Tá vendo certinho. O sensor está funcionando? Se você passar a mão em cima dele, então, aparece. Ele tem que ver pelo número de que está contando, né? Então, sim, mas passa a mão em cima do sensor, ele vai... Que ele vai atualizar de 1 em 1 minuto. Eu estou passando a mão. Mas vamos ver lá. Não, mas a mensagem do sensor aparece. Passa a mão dele. Eu estou passando. Será que ele não está funcionando? Pode estar um pouco... Passa um pouquinho mais alto a mão. Ele já contou 2 lá. Você já tinha contado 2. Talvez algum mau contato aí. Bom, aí vamos... Agora você tem que entrar no callback. Aqui, certo? Entrei no endereço de Sigfox, device type, né? Aí selecionei dual digit. Não, aí embaixo, EduKit. EduKit. Agora vai no callback. Agora, edita esse que já está aí, ó, já está prontinho. Pega ele, edita ele aí. Eu tenho como copiar e colar um? Não tem. Cópia? Não tem. Tá, eu poderia também fazer um zero desse, né? Porque eu vou perder o que a gente tinha feito do outro. Não, ele é exatamente igual, né? Só muda a variável lá que vai ser aí vai ser contador e lá em cima contador. Contador. Lá em cima contador. Aonde? Custom payload configuration, configuração. Onde está?
Costuma pelo... O terceiro campo de cima para baixo, isso. Aqui, né? Coloca contador. Pronto. Dá um salvar lá embaixo. Mantém isso, o Unity 16 mantém. Sim. Significa mesmo o Unity 16? Unsigned int se a sua variável é de 16 bits. Ah, tá. Ok. Dá um ok. Tá, tem valores errados em algum lugar aí. Será que é maiúsculo ou minúsculo? O custom data é contador. Dentro do corpo, do body, lá embaixo, em vermelhinho. Aí você vai mudar para contador. Dá um save. Dá um ok de save. Eu dei. Ok. Pensa. Tá? Ele tá bonitinho. Ok. Transmite uma mensagem. Aperta o botão. Vamos lá voltar volta para serial do Sigfox. Aperta o botãozinho aí. Espera aí, agora que ele está resetando a versão. 3, contou. Contou mais gente. Tá. Espera um minuto para ele transmitir. Ele vai transmitir o valor 3. Né? Vai transmitir. Vai transmitir lá. A gente vai entrar lá no Sigfox do back-end. A gente entra em Device. Seleciona Device. Entra em Mensagens, do lado esquerdo. É isso aí. Tá? Ele transmitiu 9h56, agora, qual que é o horário que está no seu computador? A 10. Tá, espera um pouquinho que ele já vai transmitir. Já. Volta lá para o... Estou vendo isso. Tá. Ele já transmitiu lá? Volta na serial do Arduino. Ainda não passou um minuto ainda. Tá, ele está transmitindo agora, tá? Ele transmitiu. Vamos ver o que ele chegou lá no device. Dá um atualizar aqui. Ele não está chegando aqui. Volta para a serial lá. Aperta o botão na placa. Nós vamos zerar. Ele vai fazer uma transmissão imediata. Aperta o botão. Apertei. Ele transmitiu? Mudou 4. Não, ele está dando erro aí. Volta de novo lá. Aumenta um pouquinho a tua tela para aparecer mais coisas. Expande ela para cima. Não, a tela... beleza. Sobe. Aperta o botãozinho. Aperta o botão. Apertei. Mas você está apertando o botão Na placa. no Arduino. Não, no Arduino, na placa azul. Você tem que apertar o botão na placa vermelha. Pronto. Na placa vermelha. Aperta o botão da placa vermelha. Apertei. Ok, agora volta lá para mensagens do back-end. Vamos atualizar. É aqui, não está atualizando, é aqui. Não, agora atualizou. Acabou de atualizar.
Ah, tá, 2 e 0. Exatamente. Então, você já está conseguindo, tua placa já está transmitindo para o back-end, você configurou o back-end certinho, e agora vamos ver, está chegando na Tago. Volta lá para a Tago, já chegou 0 pessoas aí para você. Ok? Tá. Ó, e chegou aqui, ó, tem 2 mensagens que começou a chegar agora. Tá. Então, pessoal, acho que a gente chegou ao fim da experiência aí. O Manuel ajudou a gente bastante aí. Obrigado, Manuel, pela colaboração. Eu gostei muito de ver o que você fez aí. E, Lucas, você chegou a fazer alguma operação no Atago? Você chegou a brincar um pouquinho com a Atago ou não? Eu brinquei, não cheguei a fazer todo esse código do Facility 2, mas do primeiro eu consegui dar uma brincada também. Ah, legal. Depois posta no grupo que vocês fizeram, as operações que vocês fizeram. Pronto. Posta a sua também, Manuel. E você, Denise, conseguiu mexer com a Tago aí? Eu desde a semana passada não deu tempo de pegar, mas eu peguei só ontem de noite, e aí tentei fazer o 2,